Olá pessoal, hoje estou aqui para colocar mais dois estudos e um deles é uma mensagem, duas mensagens, e essas duas mensagens são gravadas. Eu peguei e quero compartilhar com todos que podem assistir, que podem ouvir, na verdade, e elas têm uma grande lição, uma grande história para mim, para você, para cada um que assim tiver vontade e querer ter como manancial. Elas vão te ajudar. São dois estudos, um do pastor César de Andrade, o outro é de um outro pastor. Eu vou buscar ver aqui o nome dele. Só um minuto que eu vou pegar aqui. Pastor Níger Martins. E vou colocar para que vocês possam dar fazer esse estudo aí dentro de casa, compartilhar com os seus parentes, com seus amigos. Deus abençoe. Um bom início de semana para todos aí. A data de hoje aqui é 3 de fevereiro. Deus abençoe a cada um neste vídeo que estarei colocando agora. Estarei fazendo a oração prévia de início. Senhor, meu Deus, meu Pai, louvado seja, agradecido seja o teu nome. Muito obrigado por mais um dia que tu nos concedeste, por tudo aquilo que o Senhor é, por tudo aquilo que o Senhor faz na vida de cada um, na vida de todos aqueles que amam e aguardam a sua segunda vida, que esperam e estão buscando a tua face, estão sendo orientados, estão orientando, fazendo, Pai, o ID, compartilhando, clicando e divulgando a maravilhosa mensagem que vem dos céus. Ela vem ao encontro de cada um, o teu povo, a tua noiva que te espera e te aguarda. Ó Yeshua HaMashiach, abençoa, Pai, as nossas vidas de um modo geral. Todos que estão fazendo essa campanha também de oração do apóstolo Leopoldo, dos 40 dias, venhamos estar impactando, ganhando almas para ti, produzindo bons frutos. Dê-nos mais da tua graça, Pai, mais do teu poder, e vamos lutar e vencer para a honra e glória do teu santo nome, com oração e com a oração em jejum. É o nosso foco, é manter-nos firme e forte até o dia da sua volta. E o Senhor prometeu que vai voltar, nós cremos, porque assim que o Senhor é e zela pela tua palavra, nós cremos nela piamente, até o último ponto, a última linha da Bíblia se cumprirá, pois passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. A sua palavra diz, a tua palavra é fiel e verdadeira. Essa oração que te faço humildemente, com perdão dos meus pecados, no nome do Filho de Jesus, que reina ontem, hoje, breve vem. Maranatas, ora vem, Senhor Jesus. Vamos vencer para a honra e glória do teu santo nome, nos retirar espiritualmente, para vencermos todas as ciladas do maligno. Essa oração que faço no nome de Jesus, amém. Esta noite, pastor Níger Martins. Querido pastor Eliel, amados do Cristo em Casa, queridos ouvintes, como nós já havíamos dito, o tema de hoje é o sucesso que vem do fracasso. Eu queria ler a palavra de Deus em Juízes capítulo 6, versículo 15, quando Gideão diz: eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor, na casa de meu pai. Meu amado, minha querida, permita-me uma rápida introdução nessa mensagem. Você se sente um vencedor ou você se sente um fracassado? Honestamente, ao olhar para si mesmo, para sua vida, para sua casa, para a realização dos seus sonhos, para suas perspectivas, enfim, para o seu todo, você se analisa como um vencedor ou como um fracassado? Primeiro, permita-me falar sobre Gideão e o fracasso. Por quê? Porque Gideão viveu um momento em que ele se sentiu profundamente fracassado. O capítulo 6 do livro de Juízes, vale a pena você fazer a leitura de todo o capítulo 6 e até os capítulos subsequentes, mostra que durante longos 7 anos, tudo que o povo de Deus plantava, semeava, os inimigos midianitas, amalequitas, vinham e roubavam. Olha, não é fácil
Plantar, trabalhar, semear com tanta dificuldade, com tanta luta, e na hora de colher o fruto alguém vem e rouba tudo que é seu. Não é fácil. Isso foi causando em Gideão um sentimento de baixa autoestima, um sentimento de rejeição, inclusive da presença de Deus para com Gideão. Quando Deus se manifesta a Gideão na pessoa do anjo do Senhor e diz: o Senhor é contigo, homem valente, o Senhor é contigo, homem de valor. Gideão lhe responde, capítulo 6, versículo 13, respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio isto? Por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Veja, meu amado, veja, querida, que Gideão claramente se sentia abandonado, inclusive por Deus. Se sentia rejeitado, inclusive por Deus. Se Deus realmente era bondoso e generoso com o povo, Gideão estava dizendo que com ele não era mais, né? Se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Se o Senhor foi com o seu povo, então agora não seria mais. É claro que Gideão estava errado, mas esse era o seu sentimento, essa era a sua sensação naquele momento, em função de estar passando por aquela luta, por aquele sentimento absurdo de fracasso. Entenda, querido, entenda, querida, todos nós passamos por situações de fracasso. E eu quero ir para a segunda parte falando sobre isso. A vida é feita de muitos fracassos. Todos nós passamos por situações de frustrações, desde a reprovação em uma prova, a perda de um emprego, uma perda inesperada, o fim até de um casamento de muitos anos, pelo qual você lutou tanto, você orou tanto, você buscou tanto. Uma culpa por uma constante culpa por algo que está dentro de você, um problema não vencido, um vício com o qual você continua lutando há tantos e tantos anos e que até hoje você não conseguiu uma libertação completa. Não importa. Não importa a fase, não importa exatamente o que está acontecendo com você. O fato é que todos nós experimentamos situações de fracasso. Todos nós, queridos. A Bíblia é repleta de histórias de aparentes fracassos. Eu falei de Gideão, mas podia falar de Davi, que fracassou ao ceder o engano do seu coração, né? E ali todo um processo de sedução com uma mulher casada, depois tentou encobrir o seu erro, depois mandou matar o marido dela e por aí vai. Moisés, uma frustração terrível de liderar um povo em constante rebeldia com Deus. Moisés que acabou não entrando na terra prometida. Pedro, que fracassou na sua fidelidade. No momento ele diz, jamais te negarei. Daqui a pouco ele nega e nega consecutivamente 3 vezes seguidas. O que dizer de Abraão? O grande Abraão, o pai da fé, que vacilou na sua confiança, na provisão do Senhor e tentou dar aquela ajudinha, que ele achou que Deus não ia conseguir dar para ele o filho, então ele tentou dar um empurrãozinho lá, junto com a sua esposa, por sugestão da sua esposa, mas ele consentiu com aquilo. O fato é, queridos, que apesar dos fracassos, todos esses homens deram, por assim dizer, a volta por cima e se encontraram com Deus. Entenda, meu amado, entenda, querida, a vida tem muitos fracassos. Deixe-me citar alguns exemplos que não são bíblicos, mas são reais, tá? Faliu no negócio com 31 anos de idade. Foi derrotado numa eleição pro legislativo aos 32. Faliu outra vez aos 34. Superou a morte da namorada aos 35. Teve um colapso nervoso aos 36. Tudo isso é a mesma pessoa, tá, querido? Perdeu a eleição para o Congresso aos 43, aos 46 e aos 48. Perdeu uma nova eleição agora para o Senado aos 55. Fracassou numa tentativa de ser vice-presidente aos 56. Perdeu uma nova eleição, mais uma para o Senado aos 58. E aos 60 anos foi eleito presidente dos Estados Unidos. Eu estou falando de ninguém menos do que Abraham Lincoln. Veja, é um sucesso que só aconteceu depois de muitos e muitos fracassos. Diz a história que Thomas Edison, o grande Thomas Edison, após ter tentado 9.999 vezes aperfeiçoar a lâmpada e não ter conseguido, alguém perguntou, mas você vai ter 10.000 fracassos? E ele respondeu, não, eu não falei. Eu acabei de descobrir outra maneira de não errar, de não inventar a lâmpada elétrica. E aí ele acabou conseguindo. O próprio Thomas Edison, um dia recebeu, ainda criança, sua mãe recebeu um bilhete do professor. Tome
não tem inteligência para aprender. A mãe, diz a história que a mãe leu o bilhete e respondeu: Tommy tem inteligência e eu mesmo vou ser a professora dele. Pois é, Thomas Edison, autor de 1903 inventos catalogados, entre eles a lâmpada elétrica, né? Talvez o mais proeminente de todos. Veja essa outra declaração: errei mais de 9.000 cestas e perdi quase 300 jogos. Em 26 diferentes finais de partidas fui encarregado de jogar a bola que venceria o jogo e falhei. Eu tenho uma história repleta de falhas e fracassos em minha vida. Sabe quem disse isso? O maior jogador de basquete de todos os tempos. Ninguém menos do que Michael Jordan. E é por isso que ele completa essa frase, deixa-me repeti-la toda. Ele diz assim: eu tenho uma história repleta de falhas e fracassos em minha vida. E é exatamente por isso que eu sou um sucesso. Terceira e última parte: o sucesso que vem do fracasso. Querido, querida, não se engane, não se engane. São raríssimos os casos, se é que existem, de pessoas que sempre foram vitoriosas nas suas vidas. Não é assim. Não é assim que a vida é. Na verdade, a vida é feita de muitos fracassos que nos levam ao aperfeiçoamento até chegar no sucesso. Entendendo aqui fracasso e sucesso de uma forma adequada. Não de uma forma fútil, não no sentido de fama, mas no sentido de vida, no sentido de conquista. A maioria absoluta das pessoas que eu conheço que foram e são bem-sucedidas em diversas áreas: profissional, financeira, material, pessoal, matrimonial, ministerial, só o conseguiram depois de muitas e muitas tentativas. Por que é que você se julga um fracassado? Cuidado, porque isso é uma falácia do diabo, uma falácia da sociedade que quer impor sobre nós um padrão de sucesso que não é verdadeiro. E por que ótica você se analisa para dizer que você é um fracassado? Porque você ainda não conquistou alguma coisa? Porque você ainda não chegou até tal lugar? Querido, deixe-me dizer para você: enquanto você continuar sonhando, enquanto você continuar lutando, você jamais será um fracassado. O sucesso, em última instância, não está na conquista. Se estivesse, o grande Salomão teria se sentido realizado. Irmão, preste atenção, querido. O mesmo autor de Provérbios é o autor de Eclesiastes. Salomão, quando escreve o livro de Provérbios, você vê uma pessoa otimista, acreditando nos valores morais, no valor da sabedoria, ele dá conselhos maravilhosos, etc, etc. Quando você vê Eclesiastes, você vê uma pessoa sem graça, pessimista, cética, achando que nada tinha valor, que tudo era vaidade, que tudo era sem importância. Como é que pode a mesma pessoa que um dia foi tão otimista, agora se torna uma pessoa tão cética e tão pessimista? Porque quando Salomão escreveu Provérbios, ele era um jovem rei, cheio de vida, cheio de esperança, cheio de futuro, mas quando ele vai escrever Eclesiastes, ele já é um senhor que tinha se afastado de Deus, que tinha caminhado para a idolatria. Mas no final, ele se reconcilia com Deus e se reconcilia consigo mesmo. Mas veja, não é por questão de conquista, porque ele disse: olha, tudo que eu quis eu tive. Empreendimentos, mulheres, riqueza. Ele chega a dizer que não neguei nada do que os meus olhos queriam. E mesmo assim, ele se sentia completamente vazio, se sentia um fracassado. Então veja que o parâmetro de uma vida bem-sucedida não está nas conquistas. Nada contra as conquistas. As conquistas são maravilhosas. Cuidado é para você não depositar nisso um parâmetro e entrar numa cilada de Satanás, de que você é um derrotado, que porque você não conseguiu aquilo, porque você não conseguiu aquele emprego, porque você não conseguiu aquela casa própria, que você não vale nada. Isso é uma mentira do diabo. Como é que alguém que é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, alguém que é templo do Espírito Santo, pode ser um fracassado? Querido, o fracasso não está em você não ter conquistado aquilo que você sonha tanto. O fracasso estará se você desistir, se você parar. Aí está o fracasso. Um grande jogador de beisebol americano, eu gosto dos exemplos práticos, porque nos ajudam a entender a vida como, né, ela está proposta a cada um de nós. Ele, após uma carreira de sucesso absurda, entrando pro Hall da Fama, que para eles lá é algo muito significativo, né? A cultura brasileira não tem muito isso, mas a cultura americana dá valor demais, esse negócio do Hall da Fama e tal. E aí perguntaram para ele: mas o que você gostaria que tivessem te dito lá no início da sua carreira, quando você era um jovem? Ele disse assim: eu gostaria que tivessem me dito que lá no alto do topo não há nada. Ou seja,
Ele lutou demais para chegar no sucesso. E quando finalmente ele encontrou o sucesso, ele chegou lá e falou assim: mas vem cá, é isso? Se sentiu vazio. Por quê? Porque acredite, meu amado, minha querida, o sucesso não está em alcançar o topo. O sucesso está em nunca desistir de lutar. O sucesso, volto a dizer, bem entendido como uma vida bem sucedida, em paz, feliz, sossegada, na presença de Deus, em família, consigo mesmo, está numa autoaceitação, em aceitar a sua vida como ela é, com limitações certamente, mas uma vida proposta por Deus. Está em entender a si mesmo, um autoconhecimento diante de Deus, entender aquilo que Deus me propôs, aquilo que Deus tem me permitido viver. Querido, você tem um bom filho? Você tem filhos, querido? São bons filhos? Olha, se tem bons filhos, deixa eu dizer para você, ter bons filhos é uma dádiva de Deus. Porque filhos problemáticos é um problema. Talvez você diga: não, pastor, eu tenho filhos problemáticos, mas você tem um bom casamento? Deixa eu te falar uma coisa, olha, quem tem bom casamento, isso é uma dádiva de Deus, querido. Porque um mau casamento, um casamento é difícil, é complicado. Não, pastor, eu tenho um casamento difícil. Mas você tem a presença de Deus? Querido, ter a presença de Deus é tudo de bom. É tudo de bom. Quem é que te convenceu que você é um fracasso? O salmista diz no Salmo 126... no final, ele diz: quem sai andando e chorando, Salmo 126, versículo 6, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Veja, quem sai andando e chorando. O segredo, amado, querido, querida, amado ouvinte da melodia do programa Cristo em Casa, permita-me amar você e falar de uma forma muito pessoal, muito direta, numa conversa entre eu, você e Papai do Céu, e aqui, com a melodia. Querido, querida, uma vida bem-sucedida está em nunca desistir de sonhar, em nunca desistir de lutar. Não é por aquilo, não tente medir por aquilo que você tem ou não tem, por aquilo que você conquistou ou não conquistou. Nada contra, por favor, nada contra. Mas é bom conquistar. Claro que Deus te permita ter muitas conquistas, isso é maravilhoso, isso é tremendo, isso é dádiva de Deus, sem dúvida. Mas não meça a sua vida por isso. Se você continua lutando, eu quero afirmar, então você é um caso de sucesso. Se você não desistiu, então você é um caso de sucesso. Porque eu conheço que muitas pessoas, não são poucas, hein, que tem do ponto de vista financeiro, do ponto de vista pessoal, tantas conquistas, e são um tremendo de um caso de um fracasso. Não tem paz, não tem nada, porque desistiram. Pararam, a vida parou. Então sim, continue lutando. Mas pastor, eu já tentei tantas vezes e deu errado. Pois é, a cada fracasso eu me aproximo mais do sucesso. A cada tentativa que não deu certo, eu me aproximo mais de uma tentativa que vai dar certo. Por isso, essa mensagem nessa noite, tenho convicção absoluta, foi preparada por Deus para falar com você, que nessa noite está aí tão cabisbaixo, para baixo, triste, se achando no fundo do poço, achando que para você não tem mais esperança nenhuma, que para você tudo dá errado, autoestima no chão, que ninguém lhe quer bem, ou que tudo que você faz dá errado. Eu recebi, permita-me um parêntese, meu amado, minha querida, eu recebi uma mensagem de uma pessoa que eu quero muito bem, uma jovem de 27 anos de idade, falando assim: ah, pastor, tenho 27 anos, tô falando aqui porque você jamais vai saber quem é, não tem, mas pastor, eu tenho 27 anos, eu não tô casada, não me defini profissionalmente, e ela diz assim: eu sou um fracasso. Mas uma pessoa de 27 anos, porque ainda não casou, porque não se definiu profissionalmente, é um fracasso? Claro que não. Claro que não, eu sei que você vai concordar comigo que não, mas é como ela se sentia. Então nessa noite, cuidado com a maneira como você se sente. Não se deixe iludir, não caia numa cilada maligna, porque o diabo quer lhe convencer que você é um zero, que você é um fracassado, que você é uma fracassada. Olha, aí manda você olhar, ficar olhando pros lados, tá vendo? Olha só como é que tá a sua vida, olha como é que tá, agora tá aqui. Querido, querida, em nome de Jesus, em
enquanto você continuar lutando, você jamais será um fracassado. Enquanto você continuar batalhando, amada do Senhor, você jamais será uma fracassada. Deus viu em Gideão que Gideão não via mais em si mesmo. Por isso que ele vira para Gideão e fala assim: o Senhor é contigo, homem valente. O Senhor é contigo, homem de valor. Deus viu em Gideão um valor que ele próprio não via mais nele mesmo. Pois Deus está dizendo para você nessa noite, eu lhe afirmo de todo o meu coração, não é a minha boca, porque a minha boca é a boca de um homem, mas o Espírito Santo no seu coração, que você, através da sua santa palavra, que você é um homem de valor, que você, querida, é uma mulher de valor, porque Deus vê em você, Deus vê aquilo que está dentro da alma, né? Deus não vê como vê o homem, Deus sonda mentes e corações, Deus não vê só o exterior, o homem vê o exterior, pois Deus vê em você aquilo que talvez as pessoas que estão do seu lado não veem mais, ou até nunca viram. Deus vê em você aquilo que você mesmo não vê, porque Deus vê você através do sangue de Jesus, através do potencial que Ele lhe deu. Por isso, se nessa noite você não desistir, se nessa noite você retomar a tua luta, volta para estudar, volta para trabalhar, volta para a casa de Deus, amanhã vai buscar o Espírito Santo, vou dizer para você, enquanto você continuar lutando, você jamais será um fracassado. Fracasso está em parar. Fracasso está em desistir. Fracasso está em congelar, em estacionar. Para Deus, você é um homem de valor, você é uma pessoa de valor, pelo valor que Ele colocou dentro de você. Levanta, força, coragem, vá em frente, lute, porque enquanto você lutar, você será um caso de sucesso. Papai do céu derrame sobre a sua vida maravilhosamente nessa noite. Você vai ser abençoado por uma linda canção que vai falar ao seu coração. Aproveite esses momentos para meditar, para adorar a Deus. Receba essa canção dentro da sua alma, na certeza que enquanto você continuar lutando, você jamais será um fracassado. Que Deus te abençoe e que essa canção fale profundamente ao seu coração. Boa, meu querido pastor Eliel do Carmo, bom rever você, estar com você aqui no Cristo em Casa, também com o nosso companheiro pastor Anésio Sarmento, grande companheiro, revendo também Fábio Silva, nosso deputado estadual, ladeados que estamos aqui por essas moças que abrilhantam o programa, a nossa jornalista Ana Grace e a nossa intérprete exclusiva, Sulamita, e aqui todos, tendo aqui o capricho na voz, com o Léo Santos, grande operador, e o Haroldo Guimarães também. Você nesse mundão aí de Deus aí, onde quer que você esteja pela internet, Deus abençoe, torcer para que a gente consiga ser útil de alguma forma na noite de hoje. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 15, diz assim: verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente, uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo, e me regozijarei ainda. Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 15 em diante. Ele vem mostrando aqui uma coisa que tomou conta do cenário evangélico de 20 anos para cá, 25 anos. O cenário evangélico rompeu com o evangelho, grande parte dele. Grande parte do cenário evangélico rompeu com o evangelho. E aí entrou nas fábulas. Fez das fábulas essa grande parte fez das fábulas a sua mensagem, o seu sermão, a sua ideologia. E, por conseguinte, também há uma geração de adeptos a essas fábulas. Então, hoje, o mundo evangélico, ele é dividido em evangélicos, que tem o evangelho como base, e aquela galera que tem as fábulas como base. Porque também tem pregadores que pregam o evangelho, tem pregadores que pregam as fábulas, e a imprensa leiga chama tudo de mundo evangélico. Não deveria ser. Deveria ser mundo evangélico e mundo das fábulas. Aí tudo bem. Está aí hoje um mundo evangélico completamente
misturado. Tá uma mistureba que ninguém está entendendo mais nada. Não é? Imagina, eu estou no evangelho a minha vida toda, 60 e tantos anos no evangelho, eu fico confuso. Imagina você, o camarada que chega no evangelho hoje, está mais perdido do que cachorro quando cai do caminhão de mudança. Perdidão. Aí vem o apóstolo Paulo e diz assim, olha, eu fui colocado para ser defensor do evangelho. Às vezes tem situações que o pregador quer defender Deus. Não fala assim não, Deus não é assim não, menino, cuidado. Não, Deus não, como se Deus precisasse da defesa de alguém. A Bíblia diz, João diz assim, filhinhos, não erreis, entretanto, se errardes, lembrai-vos que tendes um advogado que intercede ao Pai por vós. Jesus é o nosso advogado, mas nós não precisamos defender Deus. Não, menina, não, Deus não é assim não, sim, não, olha, Deus fez isso, não, Deus não faz, existem os advogados de Deus. A pregação do evangelho não significa advogar a Deus. Deus não precisa da nossa advocacia. Quem somos nós para advogarmos a Deus? Mas tem pregações que estão assim. O evangelho é extremamente primário, simples. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Quem não crê vai perecer, ponto. Não tem conversa, não tem aí mamãe me dói, não tem, sabe, vamos que vamos, não tem nada disso. Deus, soberano, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para salvar todo aquele que nele crê. Todo, não tem exceção. Creu, está salvo. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não crê? Não tem problema. Perece. E paga o preço. Tá? Ah, mas tem religiões. Problema das religiões. Deus não está preocupado com religião. Deus não está preocupado com o mundo evangélico. Deus não está preocupado com o que eu estou falando aqui agora. Deus não tem preocupação com o que a Assembleia de Deus fala, com o que a Batista fala, com o que a Presbiteriana fala, com a Metodista. Deus não tem compromisso com essas coisas. O único compromisso que Deus tem é com a palavra que saiu da boca dele. Porque essa não volta vazia. Sem antes cumprir aquilo para o que ela for endereçada. Ponto. Então, Paulo diz assim, olha, eu fui posto por defesa do evangelho, ou seja, vão ter as fábulas, estão por aí. Hoje tem igrejas que são completamente alicerçadas nas fábulas. Unicamente alicerçadas nas fábulas. Se você tirar a fábula dessa igreja, elas acabam. Tira o óleo ungido, tira o carro dentro da coisa, tira o peixe, não sei o que, tira a mão para botar a mão em cima, não sei o que, tira o, sei lá o que, a cusparada na cara do não sei quem, cusparada de espírito. Se você tirar essas sandices, acaba aquela igreja. Agora a igreja que é alicerçada no evangelho, claro que se tirar o evangelho, ela acaba, mas o evangelho não sai. É diferente. Então eu queria chamar a sua atenção nisso. O mundo evangélico. Alô, você da imprensa aí que bota no jornal, imprensa evangélico. Aprenda para não escrever besteira. Jornalista não pode falar bobagem. Se não sabe, procura saber antes de escrever. Antes de noticiar. Jornalista não tem o direito de falar bobagem. Nem o direito ele tem. Quando você se referir ao mundo evangélico, procure diferenciar, meu amigo. O que é mundo evangélico, o que é mundo das fábulas? Evangélico é aquele que faz do evangelho que Jesus ensinou o seu livro, o seu conjunto de regras de fé e conduta. O que Jesus ensinou, fábula, é isso aí, vamos que vamos, e muito show, muito não sei o quê, e apaga a luz, acende luz, e bota peixe, tira peixe, bota a mão e tira a mão, e cusparada na cara, e óleo santo, e óleo não sei o quê, e lenço ungido, e fogueira não sei o quê. O mundo evangélico não se corrompe com fábulas. Não tem conversa, primo. Poxa, essa palavra não é simpática, não. Ué, eu sei. Você está pensando que eu tenho dúvida disso? Porventura, tu achas que eu tenho dúvida disso? Passa pela tua cabeça que me ocorre dúvida disso? A pregação do evangelho nunca foi simpática. Nunca foi, não é e não será simpática. Porque o que é simpático é o pecado.
E o evangelho é exatamente o choque com o pecado. Sempre será antipática a pregação do evangelho, principalmente para aqueles que se deixam dominar pelo equívoco do erro do pecado. Errar é uma coisa, eu acho que vocês estão me ouvindo, esses milhões, é difícil errar mais do que eu, hein? Tem que ser muito ruim para errar mais do que eu. Só que tem uma graça que é muito maior do que o meu erro. Tem uma graça. Uma coisa é você errar, outra coisa é você escarnecer, zombar, ironizar, brincar com Deus, é outra coisa. Meu pecado, diz o salmista no Salmo 51, o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente pequei. E fiz o que é mal perante os teus olhos. Acabou. Isso é a falibilidade que acompanha todo ser vivente de Adão para cá. Depois que Adão descobriu que estava nu e transgrediu a ordem soberana de Deus. Agora vem a pregação aí. Uns pregam por inveja, eu cheguei. Eu fui posto, diz o apóstolo Paulo, por defesa do evangelho. Contanto que o evangelho seja pregado, porque tem um negócio, a faceta do evangelho é fantástica. Tem um negócio interessante. Se a verdade do evangelho sair de uma boca mentirosa, ela prevalece. Ela não está preocupada com a boca que fala, ela está preocupada com a sua puxa. Tem um negócio interessante o evangelho. Se um bêbado disser Jesus salva, salva mesmo. Mas foi o bêbado que falou, o problema dele. Os discípulos chegaram para Jesus e disseram assim, mestre, ó, teve um aí que estava expulsando demônio em teu nome e a gente mandou ele embora. A gente mandou aqueles caras embora porque ele não era dos nossos. Jesus disse assim, oi rapaz, deixa eles aqui, rapaz, porque o que não é contra nós é por nós. Jesus era um negócio extraordinariamente sensacional. O pessoal, não, eles não eram da Assembleia de Deus, não eram da Batista, não eram metodista, não eram da Nova. Estavam pregando o evangelho, mas não era da Assembleia, não tinham carteirinha de membro, a gente mandou eles embora. Eu sou, rapaz, como vocês são bobos, né? Vai ser bobo assim lá não sei aonde. Jesus falou para eles, ô rapaz, deixa os caras pregarem o evangelho, rapaz, expulsar demônio, porque quem não é contra nós é por nós. Ponto. Então tem uma galera aí hoje pregando o evangelho que se beneficia disso. Pode ser por inveja, por porfia, para ficar rico, para ficar milionário, pode botar peixe, pode botar borboleta. Tem igreja que tem cara disso, ou tem cara daquilo, ou tem cara daquilo. Bom que a igreja tivesse a cara de Cristo, mas tem cara que tem tudo que é bicho hoje. Tem igreja com cara disso, cara daquilo, cara de outro. Né? O dia que a igreja tiver a cara de Cristo, essa é a boa. E aí vamos que vamos. Uns por amor, outros pregam o evangelho para ficar rico, para não sei o quê, e uma fábulazinha, uma modernidadezinha. O que é isso? Eu sou do tempo, e quero fazer uma observação aqui, não estou ditando norma, porque isso não é norma, mas eu sou do tempo que o pastor tinha uma compostura. Eu aprendi assim, eu tenho 37 anos de advogado, eu não consigo pisar no fórum sem um paletó e gravata. Não sei pisar. Se eu for fazer nada no fórum, nada, eu vou de paletó e gravata. Aprendi assim, acho bonito, acho decente. Eu vou pouco à praia, mas pode ter certeza, se eu for à praia eu não vou de terno. Não vou de paletó e gravata. Na praia eu não vou de paletó. Também não iria nu como o pessoal vai não, que eu acho ridículo. Parei de ir à praia por causa da nudez nojenta, desculpa o termo, inescrupulosa, fraudulenta, desabonadora, sem um pingo de moral, a moral que o traje da praia hoje faz. E que os crentes também fazem iguaizinho. E que sem conotação de santarronice, porque quem me conhece sabe que eu detesto santarrão. Então eu sou do tempo que até a postura do pastor é outra. Hoje não, hoje a galera tá todo bambam, o pastor tá tatuado, brinco, pá, bombado, vamos nessa. E aí bota uma camisinha, não sei o quê, outra shortinho, entendeu? Eu tenho pastores que vão visitar a minha igreja em pleno casamento, vão de calça jeans e tênis. Vê se você entende o que eu estou falando. Porque o pastor está de férias, isso é problema dele. Então não estou querendo ditar norma, porque isso não é norma. Só estou falando que isso me causa uma estupefação. Se eu tiver de férias, coisa rara, eu nunca, como pastor, tirei férias. Tenho 35 anos de pastor, nunca tirei férias. Não sou contra quem tira, não. Pastor tem que tirar férias também. Então não entenda, não diga que eu disse que eu não disse, não diga que eu disse que eu não disse. Tá? Não diga que eu não disse o que eu disse e não diga que eu disse que eu não disse. Então eu não estou contra o pastor tirar férias, não. Mas eu nunca tirei. Então, eu sou incapaz de adentrar um templo evangélico sem um paletó e gravata.
Isso não é norma, porque também não é regra. Agora, você vai num casamento, por mais que você esteja de férias, de lazer, de feriadão prolongado, pô, aí não dá pra mim. Sabe por culpa de quem? Dos que me ensinaram. A culpa não é minha, o homem é produto do meio que ele vive. Eu aprendi assim. Hoje tá a galera aí bombada, vamos que vamos, e brinco, e rabo de cavalo, e a galera... Aí um cara como eu, retrógrado, porque já sou meio retrógrado, né? Ranzinza, neurótico, escalafobético, Alzheimer. Só falta babar quando fala. Velho, velhaco, sei lá o quê. Só Jesus na causa, meu irmão. Porque hoje há todo esse movimento aí, né? Modernizaram o mundo evangélico, mas não é verdade. Mundo evangélico não se moderniza. O que moderniza é o mundo das fábulas, isso sim. Cada dia tem um negócio, uma pirotecnia dessa, é balão pra não sei o que, mão, bota um monte de mão. Porque se você vai numa igreja, tem um monte de gente pretinha, que é o nosso povo, é discriminatório ainda. Tem um monte de gente pretinha, analfabeto, pobrezinho, negro, nem olha pro nosso povo assim, não é assim? É uma discriminação, até dentro um dia desse eu fiz numa noite no Pai essa pergunta, o pessoal fala, eu sou discriminado porque eu sou negro, isso aqui. Olha o absurdo que é dentro da igreja evangélica. Mas você chega nessas igrejas, o cara tem um olho azul, um verde, lourão, bonito, maior carrão na porta, cheio da grana, e vai botar a mão na mão para Deus, para tocar na mão de Deus. Se é uma pessoa simplesinha, pobrezinha, feinha de maré de si, tá vendo? Aqueles pobretão lá. É a discriminação que tem dentro do nosso meio. Mas o que falar dessa galera? Olho azul, lourão, bombado, 3 carros bonitos na garagem e mansão não sei aonde, e vão para essas igrejas para botar a mão na mão, para tocar a mão de Deus também. O que é isso? Por quê? Sabe o que é isso? Fábula. O mundo evangélico, tem um mundo evangélico, ele é incorruptível, ele é inegociável, ele não barganha, imbarganhável, não tem conversa fiada no mundo evangélico. No mundo evangélico, mas no mundo das fábulas tem. Uns por amor, pregam o evangelho por farsa, para ficar mentiroso. Esses são os que nutrem, que engordam o mundo das fábulas. Que para o leigo é tudo mundo evangélico. Não, senhor. O mundo evangélico, ele é composto de contrição, cheio de erro. Não tem um santarrão dentro do mundo evangélico. Só tem um santo, que é Jesus. O mundo evangélico, Jesus disse, eu não vim para os bons. Os sadios não precisam de médico. Só quem precisa de médico é doente. Então, o mundo evangélico não é cara de bonzinho e... Não. O que tem de erro é uma festa. Mas erro. Erro todo mundo tem. Quando caiu aquele avião lá sei lá, não sei se foi na Amazônia, que o piloto errou a rota, ao invés de botar 27, botou 270, sei lá o quê, e morreram 55 pessoas, sei lá o quê, ele se salvou e o copiloto também. Foi um caos, tudo um absurdo, já pensou um avião? Mas o que aconteceu ali? Uma coisa simples. Ele apenas cometeu um erro. Um erro. O alfaiate comete um erro, a roupa fica torta. O cabeleireiro comete um erro, o cabelo fica mal cortado. A maquiadora comete um erro, a pintura não fica legal. O cozinheiro comete um erro, a comida fica um pouquinho mais salgada. O piloto comete um erro, morrem 300 pessoas. Apenas um erro, não teve nada demais, ele cometeu um erro. A profissão dele é que é de risco. Não é o erro dele que é brutal. Não, ele cometeu um errinho, umzinho, aí morre 300 pessoas. Quem mandou ter 300 pessoas dentro do avião? Se não tivesse ninguém, não morreria ninguém no erro dele. Não é? Então hoje nós estamos vivenciando essa pregação do evangelho aí que botou o mundo da fábula é muito maior do que o mundo evangélico. O mundo evangélico é isso, está cheio de erro, falha, mas é contrição, é oração, é renúncia, é obediência ao pastor. O mundo das fábulas não precisa pastor mais. Tem o autodidata. Não. Eu não. Teve um famoso locutor desse aí de televisão que está aposentado, que deu uma entrevista. Não, eu aceitei Jesus, agora eu tenho Jesus, mas eu não preciso de pastor, nada de igreja, de pastor, nada disso. Não, nada disso. Errado. Eu penso diferente, problema seu. Tá errado. Mas essa é a sua opinião. Claro, eu vim aqui para dar a minha, eu não vim para dar do meu primo. A rádio me chamou, vem pregar no Cristo em Casa para dar a opinião do teu primo. Eu vim dar a minha mesmo. E tomara que ela se coadune com o que a palavra de Deus disse, senão ela era insípida também.
Ah, não, eu não preciso de igreja. O mundo evangélico é de contrição, de renúncia, de suportar as aflições. Como eu falei na terça-feira passada, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. É um mundo de tolerância, de superação, de renúncia pessoal, de domínio próprio, do fruto do Espírito, mansidão, temperança, domínio próprio. O Espírito de Deus muda a pessoa. O mundo da fábula não, vamos nessa, e show, e mais não sei o que, e lâmpada por aqui, peixe não sei onde, mão não sei aonde, e papapá. E quando Jesus vier, ele não vem buscar o mundo das fábulas. Ele vem buscar aqueles que verdadeiramente compõem o mundo evangélico. O que é mundo evangélico? É um rótulo? Não, é o evangelho que ele ensinou. O que é isso? Os princípios e ensinamentos por ele ministrado. E a pregação nunca foi normal, simpática, eu falei isso aqui ainda agora. Quando Jesus fazia tudo que todo mundo via, todo mundo adorava. Curava leproso, curava cego, curava mulher com fluxo de sangue, curava paralítico, todo mundo ia atrás dele. O cara é bom, esse é o cara. Mas quando ele começava a falar, foi todo mundo embora. E ele pergunta assim, cadê o pessoal que estava aqui? Cadê a multidão? Foi todo embora, mestre, foi todo embora. Mas por que a rapaziada foi embora? O pessoal achou muito duro o teu discurso, não achou simpático. Poxa. O pessoal foi para onde? Foi para casa. Mas fazer o quê? Foi assistir os pastores da televisão falarem. Que lá eles falam simpático, peixe, não sei o quê. Essa água aqui, venha pegar água aqui. As fábulas agradam mais do que a verdade. Nesta noite, você tem a opção de escolher. Existe a verdade e existem as fábulas. O evangelho tem algumas facetas. É difícil, mas não é obrigatório. É para quem quiser. E se você quiser, Paulo foi colocado por defesa do evangelho. Mas existem aqueles que são defensores das fábulas. E você pode escolher nesta noite. O evangelho genuíno ou as fábulas. A sugestão é da Bíblia. A opção é sua. Pense nisto, olhe por mim, que o Senhor nos abençoe.